Capítulo 1.1.2 Teste e depuração. O teste e a depuração são atividades distintas. O teste pode desencadear falhas causadas por defeito no software, que é o teste dinâmico, ou pode encontrar defeitos diretamente no objeto de teste, teste estático. Quando o teste dinâmico, ver capítulo 4, aciona uma falha, a depuração se preocupa em encontrar as causas dessa falha, que são os defeitos, analisar essas causas e eliminá-las. O processo típico de depuração, nesse caso, envolve reproduzir uma falha, diagnosticar, encontrar a causa principal, corrigir a causa. O teste de confirmação subsequente verifica se as correções resolveram o problema. De preferência, o teste de confirmação é feito pela mesma pessoa que realizou o teste inicial. Os testes de regressão subsequentes também podem ser realizados para verificar se as correções estão causando falhas em outras partes do objeto de teste. Ver seção 2.2.3 para obter mais informações sobre os testes de confirmação e testes de regressão. Quando o teste estático identifica um defeito, a depuração se preocupa em removê-lo. Não há necessidade de reprodução ou diagnóstico, pois o teste estático encontra defeitos diretamente e não pode causar falhas. Ver capítulo 3. Vamos lá, galera, vamos ao comentário do capítulo 1.1.2, teste e depuração. Bom, ele começa aqui dizendo que teste e depuração são coisas diferentes, né? E aí ele explica que o teste pode desencadear falha e que a depuração, na verdade, ela vai atuar na detecção do problema, né? Na reprodução daquela falha que foi encontrada durante o teste, para detectar, encontrar a causa principal e atuar na correção, tá? Então, se você estiver aplicando um teste dinâmico, né? Vocês lembram o que é teste dinâmico? É quando a gente faz a execução do software com o objetivo de encontrar falha. Então, quando você está fazendo a execução do software para achar a falha, você vai encontrar a falha, né? E aí o desenvolvedor vai depurar o código, ou seja, ele vai executar aquela mesma ação que você executou, só que incluindo breakpoints, né, dentro do código para ele conseguir encontrar a causa do problema e atuar na correção, tá? Então, eu acho que o sílabus poderia ter deixado essa explicação de teste de depuração para um pouquinho mais tarde, mas eles anteciparam. E aí fica ruim para quem é novo na área, porque ele ainda não sabe o que é falha, o que é defeito. Essa lógica ainda não está muito bem na cabeça das pessoas, né, que não são de teste. Mas é importante que vocês entendam o seguinte, olha, no momento que eu estou fazendo o teste, eu posso estar fazendo dois tipos de teste, o teste dinâmico e o teste estático. Se eu estiver fazendo o teste dinâmico, eu vou encontrar falhas. E essas falhas, quando encontradas, elas precisam ser corrigidas. Então, o processo de teste vai me ajudar, né? O teste dinâmico, nesse caso, vai me ajudar a achar a falha. E o desenvolvedor vai usar a depuração para poder identificar a causa principal dessa falha e fazer a correção, beleza? Quando a gente vai falando do teste dinâmico, a gente está falando disso. A depuração também, ela vai ajudar a atuar, o desenvolvedor a atuar na correção, né, no ajuste da falha encontrada no teste estático. Vocês lembram que a gente também tem um teste estático que ele pode ser feito no código-fonte, né, através da análise estática de código. Então, se a análise estática de código me apontou que tem uma variável que foi criada e não está sendo utilizada, o que o desenvolvedor vai ter que fazer? Ele vai depurar o código, vai olhar o código para saber aonde de fato essa variável existe e ele vai pegar essa variável e vai eliminar do código, tá? Então, assim, não tem que achar a causa principal do problema porque ele já sabe qual é o problema,
né? No caso do teste dinâmico, não, né? Porque imagina só, eu tô fazendo um teste lá e estoura um erro na tela. E aí o desenvolvedor vai ter que saber por que que aquele erro aconteceu, porque não é claro, muitas vezes não fica claro por que que o erro aconteceu. Então ele vai depurar, né, colocar breakpoints no código para ele poder achar o momento, qual linha de código, qual método, qual classe que está dando aquele problema, certo? E aí sim ele vai atuar na correção, tá? Então é importante que vocês entendam que a depuração ela vai atuar aí nesses dois tipos de teste, beleza? Tá? E a depuração ela ajuda a reproduzir uma falha, diagnosticar a causa principal e corrigir a causa do problema, tá bom? E o teste não vai fazer isso, o teste vai achar a falha, tá bom? Beleza, galera? É isso. Achei interessante reforçar uma coisa aqui que eu vi. No teste dinâmico, a depuração ajuda a reproduzir uma falha, diagnosticar a causa principal e corrigir a causa. Já no teste estático, a depuração se preocupa em remover o defeito, tá? Então é importante que vocês entendam isso, porque ele está dizendo aqui que no teste estático não há necessidade de reprodução ou diagnóstico, pois o teste estático encontra defeitos diretamente e não pode causar falhas. Isso aí vocês vão ver mais à frente, né? Quando vocês forem estudar o que é falha, o que é defeito, tá? O que é erro, beleza? Então é importante que vocês entendam isso. São três casos, né, da depuração que ela envolve quando a gente está falando de teste dinâmico, e no teste estático é uma apenas, né, que ela se preocupa na remoção do defeito, tá bom, gente? É isso aí, galera. Vamos para cima.